Enquanto os Estados Unidos discutem o impeachment, o presidente Donald Trump dobra a aposta no unilateralismo e no isolacionismo, a pequena política externa dos Estados Unidos, abdica da liderança americana e torna o mundo mais instável e perigoso. Esta análise está na última coluna do jornalista Fareed Zakaria, da rede de televisão americana CNN, publicada no jornal The Washington Post. Ontem, a principal especialista em Rússia do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Fiona Hill, declarou à comissão de inquérito do impeachment na Câmara dos Representantes que a alegação de que a Ucrânia tentou manipular as eleições americanas de 2016 é uma ficção espalhada pelos serviços secretos da Rússia para encobrir sua própria culpa. Seu uso no debate político interno nos Estados Unidos diminui o país e faz o jogo do ditador russo Vladimir Putin um dos grandes inimigos da democracia hoje no mundo inteiro. Trump repetiu o argumento falso hoje em entrevista à Fox News, o canal de televisão que inventa sua própria realidade e faz propaganda do presidente americano todo o tempo. Assim, com a lealdade dos eleitores do Partido Republicano a Trump, é improvável que o Senado aprove o impeachment, a não ser que haja uma grande virada, improvável na opinião pública. A política externa de Trump não é primeiro os Estados Unidos, é primeiro ele mesmo. Com sua visão negocista da política, Trump está pedindo 400% a mais ao Japão e à Coreia do Sul para garantir a segurança e a defesa dos dois principais aliados dos Estados Unidos no leste da Ásia, onde os Estados Unidos têm tropas desde a Segunda Guerra Mundial. Ele acaba de ser esnobado pelo ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que declarou não estar interessado em encontros que não rendem nada, entregou a política externa do Oriente Médio a ditadores como Putin, o turco Recep Tayyip Erdogan e o príncipe saudita Mohammed bin Salman, e despreza os aliados europeus da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN. Zakaria alega que a Rússia, a China, o Irã e a Coreia do Norte são acusados com frequência de desestabilizar a ordem internacional. Mas a grande ameaça à ordem internacional liberal construída pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial vem hoje do governo Trump, que ignora e enfraquece as alianças que foram a base da estabilidade e da paz mundiais e rejeita as regras e normas da sociedade internacional. Por exemplo, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudança do clima, renunciando à liderança americana numa questão central do século XXI. Enquanto bajula o ditador Kim Jong-un, na esperança de ter um acordo para se apresentar ao eleitorado americano na campanha de reeleição em 2020 como grande negociador que se gaba de ser, e suspende as manobras militares conjuntas com a Coreia do Sul, a Coreia do Norte já fez este ano 24 testes de mísseis violando resoluções das Nações Unidas. A maior traição do presidente americano foi aos curdos da Síria, que perderam pelo menos 10 mil combatentes na operação terrestre, fazendo o trabalho pesado na guerra contra o Estado Islâmico. Apesar das críticas de senadores e deputados dos dois grandes partidos americanos, Trump entregou os curdos a Erdogan, que os considera terroristas enquanto apoia um ramo da rede terrorista Al-Qaeda na guerra civil da Síria. O governo Trump retirou os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, abrindo espaço para ditaduras como China e Arábia Saudita. Nesta semana, reconheceu a legalidade das colônias israelenses na Cisjordânia ocupada, revertendo uma política de 40 anos do Departamento de Estado que considerava os assentamentos ilegais à luz do direito internacional, que proíbe a guerra de conquista. Na Europa, os aliados não sentem a menor garantia de que os Estados Unidos irão defendê-los de uma agressão. O presidente francês Emmanuel Macron declarou recentemente que a OTAN está em morte cerebral. Quando mudou a política dos Estados Unidos em relação à guerra civil da Síria, Trump não consultou nem avisou os aliados europeus que participaram dos bombardeios aéreos da guerra contra o Estado Islâmico. Macron comentou que pela primeira vez temos um presidente americano que não concorda com nossa ideia do projeto europeu. Trump é inimigo do supranacionalismo da União Europeia. Apoia abertamente o ultranacionalismo dos partidários da saída do Reino Unido e os governos de ultradireita da Hungria e da Polônia. Neste sentido, está mais uma vez fazendo o jogo da Rússia de Vladimir Putin. Até no combate ao terrorismo, observa Zakaria, Trump já falou que é um problema deles, os europeus, não meu.
É mais uma ironia da história. A única vez em que a OTAN invocou o artigo 5 da Carta de Washington, que estabelece que um ataque contra um é um ataque contra todos, foi depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.